Pode fazer testamento cerrado o surdo mudo, contanto que escreva todo e assine de sua mão, e que, ao entregá-lo ao oficial público entre 4 testemunhas, escreva na face externa do papel que aquele é seu testamento cuja aprovação lhe pede, que são 2. Eu gosto de insistir um pouquinho no testamento, porque eles gostam de cobrar de testamento, como se fosse o que a gente mais faz o dia inteiro, né? E nesse ponto, você tem que tomar cuidado também. Testamento público, são 2 testemunhas. Testamento cerrado, 2 testemunhas. Particular, 3. Então, aqui essa situação de 4 não existe em nenhum. Se fosse particular dissesse 3, estava certo. Outro detalhe importante. Aqui vai ter o surdo mudo, que já estava lá na questão anterior, que as 2 são da VUNESP agora do Rio Grande do Sul, só que uma era remoção, a outra era provimento. O analfabeto, a gente já viu que só pode fazer o público por eliminatória. O cego, está lá expressamente que só pode fazer o público. Isso está lá no Código Civil. O surdo mudo, se vocês pegarem tanto o público, quanto o cerrado, quanto o particular, vai dizer que pode. Então, cuidem para não confundir. O surdo mudo pode fazer qualquer um dos 3 testamentos, desde que cumpridos os requisitos de cada um por ele ser surdo mudo. Certo? Então, o cego somente o público, o analfabeto por eliminatória só vai poder fazer o público, e o surdo mudo pode fazer qualquer um deles. Notário é o agente delegado incumbido de recepcionar, interpretar, formalizar e documentar a manifestação de vontade das partes, bem como a ela conferir a autenticidade. Sobre os notários, assinale a alternativa correta. A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende de diploma de bacharel de direito ou bacharel em administração. Isso daqui, quem assinalasse também merecia no pé do ouvido que está errado, né? Ao notário compete lavrar... notário. Compete lavrar escrituras e procurações públicas, lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados, lavrar atos notariais, refim e autenticar cópias. Notário aqui está lato sensu. Aqui era o tabelião de notas. Porque notário abrange o tabelião de notas de protesto e marítimo, que seria o artigo 6º. Cabe aos interessados diligenciar para os atos de sua competência sempre perante o tabelião de notas de seu domicílio. Errado. Apenas no caso em que não seja a parte interessada no negócio jurídico firmado, incumbe ao notário guardar... Não, está errado. Essa questão foi anulada. Certo? Para eles, originariamente, era B. Tá? Mas não temos a alternativa correta. A lavratura, registro, arquivamento e publicidade de documentos são requisitos para a conclusão válida de negócios jurídicos. São todos requisitos de segurança jurídica, princípio básico do Estado de Direito. A escritura pública é exemplo de tal espécie documental, obrigatória para negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre certos bens imóveis. Levando em consideração as informações apresentadas, ou seja, não precisava nem ter lido tudo isso, assinale a alternativa correta. Estão dispensadas na escritura pública de imóveis urbanos a descrição e a caracterização do bem, desde que tais elementos constem na certidão do cartório do registro de imóveis, hipótese em que constará da escritura o número de registro da matrícula e do registro de imóveis e sua completa localização. Correto, né? Ao lavrar a escritura pública para a transmissão de imóveis, o tabelião é obrigado a consignar no ato notarial a apresentação do documento comprobatório de pagamento do imposto de transmissão inter vivos, as certidões fiscais e as certidões de propriedade de ônus reais, sendo obrigatória a sua transcrição.
No Paraná, além de estar errada essa questão da transcrição, é que lá não precisa o imposto inter vivos na escritura. Lá paga no registro. Tá? Então, lá tinha 2 motivos para estar errado. Mas aqui segue a regra geral brasileira, né, que o ITBI é com a escritura pública. O tabelião é desobrigado de consignar na escritura pública relativa a imóveis urbanos aquelas certidões referentes aos tributos que incidam sobre a coisa. Precisa, porque ela pode ser dispensada pelas partes, e aí assume a responsabilidade. Mas não é o tabelião desobrigado de consignar qualquer coisa. Os tabeliães são responsáveis por fazer com que, nas escrituras, as partes indiquem com precisão os característicos, as confrontações e as localizações do imóvel, mencionando os nomes dos confrontantes, sendo que, quando se tratar só de terreno, não demandará dos interessados certidão do registro imobiliário, salvo por ordem judicial. Não sei que viagem que fizeram aqui, né? Mas está errado. Não tem lógica nenhuma. A instituição de imóvel urbano como bem de família, para isentá-lo de execução por dívida, pode ser feita por instrumento público ou instrumento particular ou por escritura pública. E os bens imóveis rurais exclusivamente por escritura pública. Tipo um grande interrogação, tipo, que? De onde surgiu isso? Tirem esse instrumento particular daqui, né? A escritura pública, qualquer um dos instituição de bem de família. Novamente, é interessante vocês anotarem, acharem um campinho aí para vocês, não sei nem se na questão anterior agora, que a gente falou ali do artigo 108. Algumas exceções ao artigo 108 são importantes que a gente lembre. Tá? Lembra que eu falei que a regra é que, para transferência, modificação, renúncia, extinção de direitos reais sobre bens imóveis acima de 30, escritura pública, salvo disposição em lei em contrário. O bem de família voluntário é uma exceção. É sempre por escritura pública. Não importa o valor. A cessão de direitos hereditários é sempre por escritura pública, independente do valor. E aí a confusão. A renúncia de direitos hereditários, escritura pública ou termo nos autos. A cessão de direitos hereditários apenas por escritura pública, a renúncia à escritura pública ou termo nos autos. Teve uma questão do IESES que eu acho que eu não coloquei aqui, mas a questão era sobre a escritura pública de cessão de direitos hereditários, é correto dizer que a renúncia. Isso era uma misturada, né? A questão não tinha nada a ver com o que eles de fato eles queriam. Então já deu uma confundida. Tá? Superfície, direito real de superfície, é sempre por escritura pública. Não importa o valor. Emancipação, pacto antinupcial, sempre por escritura pública. Também independente do valor. Não sei se eu coloquei aqui. Não, mas depois eu falo se sobrar um tempinho. Isso daqui era uma questão meio grande, né? A cada alternativa. Yes, né? Mas ela não era difícil, só era cansativa. É chata pra caralho. Né? Pega uma questão dessa, vai pegar uma folha e meia só para a questão e a resposta era simples. Os notários e oficiais de registro não podem cometer as seguintes condutas, são consideradas infrações disciplinares. A alternativa correta tinha que ter tudo o que você não pode fazer. A inobservância das prescrições legais ou normativas, a conduta atentatória às instituições notariais de registro, a cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob alegação de urgência, a violação do sigilo profissional, organizar associações ou sindicatos de classe. Isso daqui é um direito dos notários.
o descumprimento de quaisquer dos deveres, manter em ordem os livros, papéis, documentos de sua serventia, guardando os lugares seguros, atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza, atender prioritariamente as requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhes forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa das pessoas jurídicas de direito público em juízo, manter em arquivo as leis, regulamentos, resoluções, provimentos, regimentos, ordens de serviço e quaisquer outros atos que digam respeito à sua atividade, proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais